Você já sentiu uma vontade enorme de sumir, de desaparecer da face da terra? Como se fosse pequena demais, errada demais, insuficiente demais para suportar o olhar de alguém? O rosto que esquenta, a garganta que trava, o coração disparado, o corpo entregando aquilo que você daria tudo para esconder. Hoje a gente vai falar sobre a vergonha. Não essa vergonha boba de tropeçar na rua, mas aquela que faz você ter vergonha de quem é, do que acredita ser. E o que a psicanálise tem a dizer sobre isso pode mudar muita coisa na forma como você se enxerga. Olá, eu me chamo Rosana Castro, sou psicanalista e hoje a gente vai entender juntas de onde vem essa vergonha que tantas vezes te paralisa, porque ela tem origens tão antigas, muito antes de você imaginar, e como começar a olhar para si sem tanto peso, sem tanto julgamento, para quem sabe viver mais leve, mais inteira, mais você mesma. Isso porque continuar carregando essa vergonha silenciosa não é só doloroso, é também uma forma de se esconder do mundo e principalmente de você. Talvez você se lembre de alguma situação bem boba ou nem tão boba assim, em que sentiu o rosto queimar. A voz começou a falhar, o peito apertou, o corpo inteiro ficou inquieto, quase querendo fugir dali. Pode ter sido numa reunião de trabalho quando errou um dado ou se sentiu exposta. Ou numa roda de amigas, quando um comentário te pegou desprevenida, te fez sentir pequena. Às vezes é no relacionamento, quando o outro parece enxergar algo seu que nem você mesma gosta de ver. E aí vem aquele pensamento rápido, quase um sussurro interno, dizendo: tá vendo? Não consegue nem disfarçar quem você é de verdade. Isso é a vergonha. Não um constrangimento passageiro, mas essa sensação quase física de que você foi descoberta, desmascarada, exposta. É o medo profundo do olhar do outro, porque de algum modo parece que o outro viu algo em você que nem você suporta olhar. E o pior, parece ter confirmado uma suspeita antiga. Uma voz lá do fundo que sempre diz: eu sabia, não sou tão boa assim, não sou tão certa, tão bonita, tão inteligente, tão digna. Já viveu isso? Teve a sensação de que seria melhor se tornar invisível só para não precisar lidar com o risco de alguém enxergar suas falhas? É por isso que a vergonha tem esse poder de te calar, te fazer querer sumir, de te convencer a viver sempre meio escondida. Porque não parece que estão criticando só o que você fez, parece que estão rejeitando quem você é. E o que será que a psicanálise tem a dizer sobre tudo isso? Porque a vergonha não é só timidez. Não é só ficar corada por ter falado alto demais ou errado uma palavra. Para a psicanálise, a vergonha é muito mais profunda. Tem relação com a nossa ferida narcísica. Revela que por mais que exista uma sensação de querer não ser vista, há outra mais profunda que clama por aplausos. Em camadas mais profundas, a vergonha se associa com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. A vergonha é bem diferente da culpa. A culpa nasce quando você faz algo que acredita estar errado e sente que precisa reparar. A vergonha é diferente, ela é mais dura. Ela não aponta para o que você fez, ela aponta para quem você é e faz você acreditar que existe algo errado, defeituoso, inaceitável em você. Freud falava o quanto carregamos dentro de nós imagens, ideais, fantasias sobre quem deveríamos ser. E olha que curioso. A vergonha só aparece mesmo quando existe um conflito entre essa imagem ideal e a percepção real de si. Essa imagem ideal está relacionada ao que acreditamos que devemos e podemos nos tornar. Como quando você quer ser vista como inteligente, articulada, forte, mas numa conversa trava, se confunde, fala algo fora do lugar. E aí, de repente, vem a vergonha. Não só do que disse, mas do que isso revela sobre você. No fundo, você pode pensar que poderia ter muitos bons argumentos e assuntos, mas nenhum muito genial aparece. Então você trava, fica inibida, sente-se constrangida. E o pior é justamente isso. É o corpo que denuncia o que você tanto tenta esconder. Melanie Klein também ajudou a entender esse processo. Para ela, a vergonha nasce quando o olhar do outro revela aquilo que gostaríamos de manter guardado. É como se fosse um holofote virado para dentro de você, iluminando partes que você nem aceita muito bem. Já parou para pensar nisso? Em quantas vezes na vida você quis ser impecável para evitar que o outro visse a sua bagunça interna? E quantas vezes, mesmo tentando esconder, foi justamente ali que a vergonha te pegou, no tropeço,
no rubor, no gaguejar, o corpo te entrega. É a marca mais evidente de que a vergonha não é só um pensamento, é um afeto que atravessa o corpo inteiro. E sabe o que é mais impressionante? Essa vergonha que você sente hoje não começou agora. Ela tem raízes lá atrás, na sua infância. Foi quando você começou a perceber o olhar do outro, o olhar dos seus pais, dos seus professores, dos colegas. E a forma como esse olhar te recebeu ou te julgou fez toda a diferença. Talvez você tenha crescido num ambiente onde o amor vinha condicionado. Seja boazinha, não faça bagunça, não chore, não faça feio. Ou onde os erros eram vistos com desprezo e os acertos o mínimo esperado. Às vezes bastava um olhar de reprovação, um suspiro impaciente para você sentir lá no fundo: tem algo errado comigo. E foi assim, bem cedo, que você começou a construir a ideia de que precisava esconder partes suas para ser aceita, para não perder amor. Diante disso, foi construindo um ideal muito alto para si e passou a ter muito medo de não estar à altura dele. Foi assim que surgiu sua vergonha, a partir dessa exaustiva busca por um ideal e, por outro lado, a grande insatisfação por imaginar que, aos olhos dos outros, esteja muito aquém desse ideal. Melanie Klein falava que, desde pequenos, desenvolvemos defesas para proteger nosso eu mais frágil do julgamento e da humilhação. Então, você foi aprendendo a calar seus desejos e a se policiar, a se moldar. Criou uma casca para não se expor demais. Mas o problema é que, por dentro, aquela criança continua com medo. Medo de ser desmascarada. Medo de que alguém veja que você não é tão perfeita quanto tenta mostrar. E essa criança ferida ainda vive em você. É ela que faz seu rosto queimar, sua voz falhar, seu corpo estremecer quando sente que está sendo observada, avaliada. Já parou para perceber como essa vergonha tem a cara da menininha que você foi? Daquela que só queria ser aceita do jeitinho que era, mas teve medo de não merecer? E o que tudo isso faz com você hoje? A vergonha vai moldando sua forma de estar no mundo, sem que você perceba. Quantas vezes você deixou de falar o que pensava, com medo de parecer boba, inadequada? Quantas oportunidades você recusou, um convite, um projeto, um amor, só porque achou que não daria conta, que iam perceber suas falhas? E aí você vai se retraindo, se escondendo, tentando passar despercebida para não correr o risco de ser exposta. Tem mulheres que vivem assim a vida toda, bem-sucedidas, competentes, cheias de conquistas, mas por dentro carregando uma sensação constante de fraude. Como se em algum momento alguém fosse chegar perto demais e dizer: te peguei, eu sabia que você não era tão boa assim. A vergonha faz isso, faz você duvidar do seu valor, mesmo quando o mundo inteiro te aplaude. Faz você gastar energia enorme mantendo aparências, tentando controlar o que os outros veem. Isso cobra um preço alto: ansiedade, solidão, uma vida vivida sempre pela metade, com medo de se mostrar por inteiro. Já parou para pensar quantas experiências você não viveu, quantos encontros não aconteceram, quantos sonhos ficaram guardados, só porque a vergonha sussurrou: melhor não? Vai que descubram quem você realmente é. E como é que a gente começa a sair desse ciclo tão silencioso e tão doloroso? A psicanálise oferece exatamente isso, um espaço seguro onde você pode começar a tirar as camadas que foram se acumulando ao longo da vida. É ali no divã ou na escuta atenta do analista que você fala do que mais te constrange, das memórias que ainda te queimam por dentro, das falas que ficaram entaladas, dos olhares que te fizeram encolher. E à medida que você fala, que revisita essas dores, algo vai mudando. Aquilo que antes era um monstro enorme, escondido num canto escuro, vai ganhando contornos mais reais, menos ameaçadores. É como se, ao olhar para o que te envergonha, você pudesse finalmente dizer: sim, isso tudo também sou eu, e tá tudo bem. Esse processo é lento, quase artesanal, porque mexe em estruturas antigas, construídas para te proteger. Só que essas defesas que um dia foram necessárias, hoje te isolam. E o trabalho analítico é justamente desmontar essas barreiras, pedacinho por pedacinho, para você poder existir sem tanto medo do olhar do outro. E talvez o mais bonito, para você poder se olhar sem tanto medo. Porque no fim das contas, o único antídoto verdadeiro contra a vergonha não é se esconder melhor,
é fortalecer quem você é por dentro, de um jeito tão firme, tão inteiro, que não precise mais se envergonhar da sua própria humanidade. Então me conta aqui nos comentários, em que momentos você mais sente vergonha de si? Às vezes, só escrever já ajuda a clarear o que fica tão escondido dentro da gente. E se esse vídeo fez sentido para você, se te tocou, se trouxe alguma lembrança ou até um certo alívio, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Aqui a gente fala dessas dores silenciosas que quase ninguém tem coragem de olhar, mas que precisam ser olhadas para você viver mais livre, mais inteira. Inclusive, eu vou deixar um vídeo para você assistir que pode continuar a ajudar nesse sentido. Obrigada e te vejo lá!